tudo beleza? Aqui Evandro e nós vamos falar sobre números primos. Para você que já teve esse problema, esse desafio numa cadeira da faculdade ou de um curso de programação, esse vídeo é para você. A nossa ideia aqui é dar algumas dicas sobre como calcular com Java quais são os números primos de um intervalo de números. Tranquilo? Hoje eu vou utilizar a IDE IntelliJ, certo? Então vamos lá. Vou criar um novo projeto. Eu vou selecionar Java, dar um Next. Vou fazer um projeto de linha de comando. Next. Eu vou chamar de números primos. Então Finish. Ok. Agora nós já temos no nossa classe principal, o nosso método principal, o main. Vamos começar. Então o que define um número primo? Ele tem que ser um número maior que 1, que só seja divisível por 1 e por ele mesmo. Tendo isso em mente, a gente vai solicitar ao usuário, esteja utilizando nossa aplicação, que digite o número inicial e o número final. Nós vamos devolver quantos números primos há nesse intervalo e quais são eles. Para isso, eu vou utilizar uma classe, um objeto do tipo ArrayList de números inteiros, que eu quero utilizar o método toString dessa classe para que imprima todos os números em sequência, certo? Então vou chamar de ArrayList. Primeira coisa a gente vai botar static aqui, ok? ArrayList igual a new ArrayList. Eu preciso também de duas variáveis para pegar o número inicial digitado e o número final. Também uma variável que vai servir para um for que eu vou fazer em sequência, e uma segunda variável de for também, i e j. Entendeu? Então, para fazer a leitura do que o usuário digita, a gente vai precisar utilizar a classe scanner. Eu vou chamar de scanner. A gente faz new scanner e a gente vai passar com o parâmetro system.in, que é um tipo de input do sistema. Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o número inicial igual a scanner.nextInt e o final igual a nextInt. Tranquilo? Então com isso aqui a gente está fazendo a leitura do que o usuário for digitar na tela como número inteiro. Para que faça algum sentido para o usuário, a gente vai informar que ele tem que digitar. Então a gente vai usar system.out.println, digite o número inicial. Assim a gente vai fazer para o final também. Digite o número final. Perfeito. Agora a gente já vai ter as duas variáveis preenchidas. Eu vou criar uma outra variável de auxílio aqui que vai ser do tipo boolean, que vai dizer se o número é primo ou não. Eu vou dizer que não importa o que ele é hoje, tá? Vou dizer, declarei ela como primo, booleano, e a gente vai fazer o for. For i igual a número inicial, i menor ou igual ao número final, incrementar o i. Então a gente vai passar por todos os números. Certo. Então eu vou considerar que todos os números já são primos. Logo de início. Todos os números são primos. E eu vou fazer um controle só para a gente ir excluindo as possibilidades. Então, a primeira validação que eu vou fazer é que se o número for igual a 1, eu já vou desconsiderar. Então, primo igual a false. Isso é alguma das regras que a gente vai ter. Então, eu vou fazer. Se ele for primo, eu continuo. Se ele for primo, eu continuo com as validações. Então, a primeira validação que eu vou fazer
é que ele não pode ser divisível por nenhum número além do 1 e dele mesmo, certo? Então eu já vou excluir os números que são divisíveis por 2, os números pares. Então eu faço i mod 2. Se isso for igual a 0, eu considero que ele não é primo, ok? Mas a gente tem um porém, o 2 ele é primo. Então eu vou colocar, se ele for igual a 0 e i diferente de 2, ele não é primo também. Então, deixa eu colocar aqui, primo igual a falso. Certo? Então, se ele for divisível por 2 e for diferente de 2, ele não é primo. Correto? Então vamos seguir. Vou colocar de novo. Então eu só continuo se ele continua sendo primo. Eu vou para o próximo nível de validação. Vou fazer um for j igual a 2. Então j igual a 2 até j for menor ou igual a i dividido por 2 j mais mais. Por que eu faço inicio do 2, tá? Porque eu quero ver se esse número que eu tô validando, esse número que eu tô validando nesse caso, eu posso até iniciar em 3, tá? Posso iniciar em 3 porque aqui eu já estou validando 2. Então eu inicio em 3. Inicio em 3 e porque se eu dividir o i por qualquer número maior que a metade dele, vai já dar um número fracionado. Entendeu? Por isso que eu faço isso aqui. Então se ele for divisível por algum dos números abaixo da metade dele, ele não é primo também. Então por isso que eu só vou até a metade dele, porque depois disso ele só vai dar número fracionado. Entendeu? Então nós vamos seguir. Então if i mod j for igual a 0, ou seja, se ele for divisível se ele for divisível sem ter nenhum resto o resultado do mod for resto 0, então ele não é primo. Então eu boto falso e dou um break para ele parar. Então ele não vai seguir nas próximas divisões, porque o primeiro que não atender o número primo, ele já vai sair fora. Então eu adiciono na minha lista, por final, se for primo, eu adiciono na minha lista. Ok? Então para encerrar, a gente vai imprimir na tela system.out.println. Nós vamos imprimir o array do string, ok? E vamos informar quantos system.out.println. Vou utilizar string.format. Vou dizer aqui atando os números primos entre o número inicial e o número final. Então, a release.size da quantidade de números que a gente vai ter ali, vírgula, o i inicial e i final. Está pronto o nosso código. Então vamos compilar. Então compilando a gente vai ter, digite o número inicial, eu vou digitar o número 1, digite o número final, eu vou digitar 1000, e aí temos então todos os números impressos. 2 é o primeiro, 997 é o segundo, é o último. Então nós temos 168 números primos entre 1 e 1000.
É isso aí, é uma implementação simples. Eu gostaria que, se vocês tivessem uma solução diferente, que postassem nos comentários, que dessem sua opinião, sua sugestão, e deixem seu like e se inscrevam no canal. Então em breve nós teremos mais vídeos como esse. Muito obrigado, até mais!